Senhores deputados, na semana que passou, nós fizemos aqui um debate na CCJ por 2 vezes a respeito do projeto que o governo do Estado mandou para essa casa, que hoje estava na Comissão de Finanças, determinando que houvesse o corte de 1.000 cargos comissionados e, simultaneamente, a criação de 1.000 funções gratificadas. E, obviamente, que na CCJ eu insisti que havia um equívoco no projeto, porque o projeto não trouxe impacto financeiro. Ainda que tenha havido algumas afirmações, que a meu ver equivocadas, que não é necessário que venha um impacto quando você está cortando cargos, e realmente, deputado Scarnavaca, você está na CCJ, se fosse apenas o corte, talvez não houvesse necessidade, mas acontece que há também a criação de 1.000 funções gratificadas. E aí ouvimos uma série de afirmações que esse governo estava priorizando os cargos daqueles servidores que são estáveis, ou seja, concursados, em detrimento destes outros cargos de livre provimento, e por isso não havia por que se opor. Nós fizemos um levantamento, deputado Gilberto, e é surpreendente como há desinformação nesta afirmação. Vejam, os senhores, o governador Carlos Alberto Richa, quando assumiu, deputado Trazic, Vossa Excelência também, que é da CJ, acompanhou esse debate, em 2010, o último ano do governo Requião e governo Pessutti, o gasto de vencimentos e vantagens de cargos em comissão com vínculo era, do total de cargos, era de 82,8% em 2010. Sem vínculo, 98,8%, ou seja, muito próximo um do outro. Em 2012, depois de praticamente 2 anos, porque nós não temos agora o 3º ano do governador Carlos Alberto ainda não está fechado, mas esses dados são dados de agosto da Secretaria da Fazenda. Em 2012, os gastos com vínculo, de cargos comissionados com vínculo, caíram para 7,9%. Aqueles funcionários que recebem cargo comissionado. Os sem vínculo aumentaram para 373%. Como é que alguém em sã consciência pode dizer que este governo prioriza os funcionários de carreira? Está se fazendo uma grande maquiagem, inclusive, eu vi o deputado Traiano, no final de semana, algumas vezes na TV Sinal, afirmar que dos 1.000 cargos em comissão que estavam sendo cortados, na verdade apenas 400 estão providos. Ou seja, 60% não estão providos. Obviamente que essa dedução é mais simples ainda. A pseudo-economia de 48 milhões de reais não existe. Tanto não existe que está se cortando algo que simplesmente não se paga. Que economia é essa que você diz que tem 48 milhões de economia em 1.000 cargos em comissão, que é o que somam os cargos em comissão cortados naqueles valores do CC, mas, IDAS, mas em compensação de todos aqueles 1.000, só 40% estão providos. Se levarmos apenas pela estatística, a conclusão é que desses 48 milhões, pouco menos de 30 milhões efetivamente são gastos. Então, está se fazendo um jogo de palavras. O governador Carlos Alberto mandou as mensagens para cá, mandou inclusive que está extinguindo as secretarias, embora, se nós fizermos a leitura, e os senhores vão ver quando os projetos vierem para cá, extingue-se algumas secretarias, mas agrupam-se as funções na secretaria que lhe sucede. É trocar 6 por meia dúzia. Absolutamente isso. E aí, vejam os senhores que situação surpreendente. 2010, como eu falei aqui, 82 com vínculo, 98 sem vínculo. 2011, 83 com vínculo e já 115 sem vínculo. 2012, 7,9 com vínculo, 373% sem vínculo. Ora, não há como esconder que o governo fez uma opção clara, embora alguns jornais, inclusive jornais do interior, e até eu falava hoje
com a deputada Luciana Rafaim, que o jornal da região sudoeste colocou que o PT votava contra a redução de gastos do governo no caso Alberto Rangel. Mas é claro que tem que votar contra, é uma farsa, é uma enganação, é uma redução pseudo-redução que não existe. Ah, mas não querem beneficiar os cargos com as FGs. Então, nós estamos fazendo aqui um pedido de informações para sabermos, senhores deputados, dos 1.000 cargos extintos pela mensagem 116 de 2013, quantos estão ocupados? E qual o valor da remuneração? E onde estão distribuídos? Das 1.000 funções de gestão públicas que estão sendo criadas pela mesma mensagem, quantas serão alocadas em cada uma das 24 categorias e quantas serão providas? Aí nós teremos, de fato, um debate que possa ser colocado, não com subterfúgios, mas colocado de forma clara, que tipo de corte é esse que está se fazendo. Me permite uma parte? Da sequência, deputado. Porque nós sabemos que a única coisa que o governo fez, premido pela lei de responsabilidade fiscal, e isso, inclusive, o próprio ex-secretário Raul confirmou aqui, foi fazer a redução de 21,65, porque determinado por lei deveria fazê-lo na ordem mínima de 20%. O que não contam é que este corte, entre aspas, cria numa das secretarias 2 cargos. Como é que o governo quer criar 2 cargos, aliás 3 cargos, se ele já extrapolou o limite possível da lei de responsabilidade fiscal? Como é que o governo quer que acreditemos que está fazendo corte, se ao mesmo tempo em que faz estes, novamente, entre aspas, corte de 48 milhões, afirma, através do seu líder aqui na Assembleia, que esses cargos não estão preenchidos? Então, que corte é esse? Isso é como a gente chegar em casa e dizer, olha, eu vou cortar 100 mil reais de despesas, só que hoje nós só temos 2 mil de despesas. Que despesa que eu estou cortando? Nenhuma, apenas jogando para a torcida, apenas jogando para a plateia. E eu acho que isso é extremamente perigoso para o Estado do Paraná, porque face algumas afirmações que não se sustentam, e os números não podem ser contestados, e aqueles que trabalham com isso sabem, se nós pegarmos o valor médio dos cortes que estão sendo feitos nas funções, nos cortes anteriores, dos cargos de comissão, é de R$ 2.530,54, valor médio, enquanto que nas funções gratificadas, o valor médio é de R$ 2.991, ou seja, 12,2% superior ao que está se cortando. É uma grande enganação. O governador Carlos Alberto talvez não tenha sabido que o colocar numa situação muito delicada. Porque quando esse projeto vier aqui para se fazer o debate, nós queremos saber que corte é esse, deputado Gilberto? Que corte é esse que se faz de algo que não existe? É o corte que eu falo que, na verdade, o governo está ensacando fumaça. Né? Não corta nada, faz uma grande publicidade que, na realidade, não se sustenta. É, infelizmente, apenas publicidade. Eu, às vezes, ouço aqui, o Paraná está de 10 milhões de habitantes. 10 milhões. 4.500 cargos comissionados. Na verdade, 4.579. Foram cortados 1.000. Dos 1.000, dizem que 600 não estavam ocupados. Mas tem 4.579. Quando o governo Requião terminou o seu mandato, com o governador Orlando Pessutti, havia em torno de 3.500 cargos comissionados. Se nós pegarmos os valores que são gastos, e volto a afirmar, os valores que foram gastos, o aumento que está sendo feito no volume de gastos, e compararmos com aqueles funcionários que são funcionários de carreira, é uma coisa absurda. Se querem de fato cortar, cortem nesse 308%, 373%. É aqui que tem que cortar. Agora, nós vamos saber se isso é verdadeiro ou não quando nós pegarmos o Diário Oficial. O deputado Gilberto sabe, foi secretário. O deputado Pérez foi prefeito. Outros deputados aqui foram prefeitos, secretários, sabem. Estes cortes têm que ser publicados no Diário Oficial. Assim como a nomeação do cargo de livre provimento tem que ser publicado, o corte, a exoneração também tem que ser publicado. E aí nós vamos poder saber exatamente quantos cargos estão sendo cortados e em qual valor. Porque, como eu falei a semana passada aqui, nós podemos pressupor que dos cargos, 1.000 cargos que estão sendo criados, são 1.000 cargos novos que estão sendo criados, dos valores que vão de R$ 7.912, se eu não estiver enganado, a R$ 933, eu posso supor que são 1.000 cargos de 7.000, ou 1.000 cargos de 933, porque o governo, de uma forma muito ardilosa,
fez 2 pesos e 2 medidas. O projeto de lei, ele traz a tabela dos cortes dos cargos comissionados e DAS com os valores. Aliás, com os valores não, perdão, com os números de cargos que estão sendo cortados. Já na página seguinte, ele traz os valores de todas as funções gratificadas sem quantificar o número de funções gratificadas que estão sendo dadas. Então, por que não fazer as duas coisas? Faz o número de funções gratificadas e faz, obviamente, o valor dos cargos de comissão que estão sendo cortados. Até porque é fácil de chegar a esse número. Mas é muito mais transparente, senhores deputados. Do jeito que o governo faz aqui, é apenas uma peça publicitária. É para o governador ir à televisão, fazer uma coletiva com uma emissora de televisão aqui do Paraná, exclusiva, aliás, não é nem coletiva, mas exclusiva, dizer, olha, estamos dando um choque de austeridade, cortando 1.000 cargos comissionados, mas esqueceu a segunda parte. Porque deveria dizer na televisão, estamos cortando 1.000 cargos comissionados e criando 1.000 funções gratificadas. Ah, estamos cortando entre secretarias e ouvidoria 4 secretarias, mas esqueceu de dizer, mas estamos levando esses mesmos funcionários para as 2 novas secretarias. Aliás, criou inclusive uma situação bastante delicada, porque a parte de turismo se sentiu prejudicada com as 2 unificações que houve das 2 secretarias, e a de cultura também. Nós temos um manifesto feito por todas as pessoas que trabalham na área de cultura, dizendo não entender por que da extinção da Secretaria de Cultura. Depois de todo esse tempo, para que ela se consolidasse, agora simplesmente extingue. Depois de toda a luta para que a Secretaria de Turismo, e o turismo no Paraná é importante, pudesse ter uma consolidação, agora se extingue. Mas se extingue de um jeito estranhíssimo, porque se cria um ente intermediário, que ao mesmo tempo que tem o turismo, tem a cultura, só não tem esportes, mas tem a cultura junto, mas tem os funcionários das 2. Qual é a lógica deste governo em fazer enxugamento? Para mim, volto a dizer, apenas a lógica publicitária. Apenas para colocar depois naqueles encartes que vêm dentro dos jornais, quantos cargos cortamos. E de uma forma, a meu ver, não equivocada, mas deliberada, esquecendo de dizer quantos cargos criaram. O governo só está cortando porque está premido pela lei de responsabilidade fiscal, mas não está contando para a população que está criando os cargos em função gratificada. Quando questionamos o porquê de se criar os cargos sem dizer quantos são em cada um dos valores, aí sai dizendo que nós somos contra que os funcionários públicos tenham cargos em função gratificada. Obviamente que é só pegar este número aqui, volto a repetir, 2010, 82,8 cargos com vínculo, 98,8 cargos sem vínculo, uma diferença de pouco mais de 10%. Em 2012, 7,9 com vínculo, 373 sem vínculo, cargos para apadrinhados políticos, cargos que são dados para pessoas conhecidas, cargos que são dados para aqueles que obviamente se precisa contemplar de alguma forma. Então, não há por que se falar numa redução que na verdade nada mais é do que pirotecnia contábil. É exatamente assim que nós vemos, pirotecnia contábil. E é uma matemática que, como o próprio colunista Belmiro, na Gazeta do Povo, colocou, corta-se algo que simplesmente não existia. É preciso que nós aprendamos que matemática é essa, porque a matemática normal não faz isso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.